Bom dia, turma da CV. Estamos começando mais um Café com CV, episódio 90. E esse número muito especial, o episódio 90, nós vamos falar sobre a área mais importante da comunicação visual e a área mais importante de qualquer empresa, vendas, né? Deixei para voltar a falar de vendas aqui no café no episódio 90. Sempre falo que nós temos que gastar 70% do nosso tempo vendendo nas empresas de comunicação visual, né? Então, uma data, um número de episódios legal para a gente falar disso, 90. Hoje, segunda-feira, dia 5/8 de 2024. Vamos começar, turma. Vamos começar. Tem várias anotações aqui para a gente ir trocando uma ideia. O que eu gosto de fazer quando a gente fala em metas, né? Eu gosto de fazer muita analogia com uma viagem, né? Muita gente não dobra os seus lucros, muita gente não consegue dobrar os lucros da sua empresa porque eles não têm um processo de venda, né? Não tem uma forma de vender, não tem um jeito, né? Não tem um comercial como deveria ser. Por isso que as empresas não conseguem dobrar os seus lucros. Vou fazer uma analogia com a viagem aqui que eu acabei de falar. Pô, a meta, né? A meta ela tem que ser muito bem desenhado. Ela é como se fosse um destino. Você ia viajar, você vai viajar, você quer ir para um destino. A meta é a mesma coisa. Você está aqui hoje, por exemplo, faturando 100 mil, eu quero dobrar e vender 200, né? Então, a meta é um destino, né? Para onde que eu estou, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar em tal lugar. Beleza, decidi chegar. Qual que é o processo que você vai ter que fazer para chegar até lá? O processo é o caminho. Você precisa de um mapa para você chegar naquela cidade. Imagina que você vai viajar para uma cidade que é 1.000 quilômetros da sua cidade e se você não tiver ali com um mapa, você não sabe nem para onde você tem que ir, nem para que lado você tem que ir, né? Então, assim, como você nunca vendeu 200 mil e você quer vender, por exemplo, quem vende 100 quer dobrar, a pessoa ela tem que ter um mapa, né? Você já sabe ali mais ou menos o que você já faz para vender 100, você tem que conseguir dobrar isso, ou com mais gente, ou com mais produto, com um produto novo, você tem que conseguir dobrar, né? E para você conseguir dobrar, você precisa de time, de pessoas empenhadas em vender. Qual que é um problema que eu vejo muito dos nossos mentorados? Eles colocam pessoas que não são vendedores, pessoas que não são treinadas, que nunca foram treinadas, pessoas que não entendem de um processo de vendas, pessoas que não entendem do produto para vender, né? Quando você pega um cliente muito cru, até que a pessoa consegue vender, né? Porque são duas pessoas ali leigas falando de um produto e acaba que no final ali, se o papo for bom, se o preço estiver bom e o andar do negócio for desenrolando, a pessoa vende. Mas se você pega um cliente técnico que sabe comprar, que sabe o que ele quer, que entende do produto e, e sente em algum momento que você não está entendendo o que ele está pedindo, que você não está, você está passando para ele a segurança devida para vender um produto, o que acontece? Essa pessoa ela não compra, né? Ela desiste de comprar no meio do caminho. Então vamos lá, vendas é isso, gente, é ter uma meta, né? Ter um processo para conseguir bater essa meta e ter um time para conseguir bater aquela meta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você que vende 100 mil aí na sua empresa, só que você vende 100 mil com duas pessoas. Uma pessoa vende 60, outra pessoa vende 40. Você quer dobrar. Primeira coisa que você tem que entender, quem vende 60 e quem vende 40 consegue vender mais? Né? Consegue vender mais? Qual que vai ser o meu próximo atendimento, a próxima pessoa que vai conseguir vender mais? Então você tem que entender isso, entendeu? Então muita gente não consegue dobrar lucro porque não consegue ligar esses pontos, né? Eu vendo isso hoje, eu quero vender isso. O processo de vendas é esse e meu time é esse. Então, se eu tenho
4 pessoas e quero vender 200 mil, cada um vai vender 50. Ah, não, eu já tenho um que vende 100. Pô, então sobrou mais 100 para 3. Como é que você vai dividir isso? Então, isso que você tem que fazer. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Gente, é básico e simples, mas muitas das pessoas não fazem. Muitas das empresas não fazem. Por isso que elas não conseguem dobrar os seus lucros. Né? Por isso que não conseguem dobrar os lucros. Então, a importância de você fazer isso. Né? Eu estou com várias anotações aqui. Então, vendas é o quê? É um processo operacional padrão. Você precisa de um processo operacional padrão. Ah, Thiago, mas como assim um processo operacional padrão? Você tem que entender do seu time de vendas, quantas pessoas, quantos braços você tem, quantas cabeças você tem para conseguir atingir aquela meta, né? Focadas em vender. Isso é muito importante, tá, gente? Muita gente faz assim, a pessoa ela faz isso, mas vende também. Ah, a pessoa ela faz aquilo, mas vende também. Não, quando eu falo em time de vendas, gente, time de vendas é time de vendas, tá? A pessoa ela só vai vender, ela não vai fazer mais nada, ela não pode perder tempo com mais nada. Vou te dar um exemplo, né? Hoje, segunda-feira, eu tenho uma reunião agora na parte da manhã com o meu time de vendas, né? Turma, eu olho a planilha de prospecção deles, como é que está a planilha de prospecção, eu olho o que está em aberto, o que é orçamento que está em negociação. A gente sempre pega pelos são orçamentos mais caros para os mais baratos, vê como é que está cada negociação, em que clima que está cada negociação. Senta com ele ali e fala quais são os novos projetos desse mês, o que você tem de novas prospecções esse mês, o que vai vir esse mês que você já sabe, né? Então você tem um monte de informação na sua mão que você consegue ter uma venda previsível, né? Por exemplo, um atendimento, um comercial está lá com 700, 800, 900 mil reais em negociação. Cara, a meta desse, estou dando um exemplo de um comercial meu. A meta dele é 250 mil. O cara tá lá com, por exemplo, 1 milhão de reais de orçamentos já feitos e em negociação. Qual que é a chance desse cara vender 250 mil? É muito grande. Então a gente consegue ter uma venda previsível. Porque eu tenho, pelas minhas contas, pelo meu histórico, né, a cada 10 orçamentos que eu faço, eu vendo 2, 3. Né? Então, se ele está com 1 milhão e esse 1 milhão ele está com ali 8, 9, 10 orçamentos, por exemplo, estou dando né, gente, estou fazendo uma conta aqui básica. Eu sei que se ele vender se ele fechar 3 orçamentos, ele vendeu os 250 mil, 300 mil que ele precisa vender. Né? Isso se torna uma venda previsível. Você consegue ter previsibilidade. Então, se eu tenho 4 vendedores com uma meta de 250 e cada um ali está com 1 milhão orçado e a média nossa de 10 orçamentos é fechar 3, eu tenho certeza que eu vou bater a minha meta. Né? Eu tenho certeza que eu vou bater a minha meta. Então, essa é a importância de você ter. Isso é a forma de você ter previsibilidade, a importância de você ter previsibilidade para você conseguir reinvestir no seu negócio, reinvestir no negócio, fazer investimentos em maquinário, em galpão, em estrutura, em tudo. Né? Então você tem que ter um time de vendas. Outra coisa que eu falo muito com os nossos mentorados, né, gente? Prospecção. E assim, e é fato, tá? A gente já mentorou 40 empresas na comunicação visual. 40 empresas. Nenhuma dessas empresas tinha um time de aquisição de cliente, né? Uma pessoa de inteligência de mercado que ficava por conta de correr atrás de cliente. Nenhuma empresa. Então, assim, como é que você quer dobrar os seus lucros? Como é que você quer vender o dobro que você vende hoje, ou o triplo, e sem você correr atrás de cliente? Isso não tem jeito. Sem prospecção, você nunca vai dobrar os lucros da sua empresa. Por quê? Você vai estar sempre trabalhando no ritmo do mercado. No ritmo que o mercado está, você vai estar. Você nunca vai poder tentar voar novos ares se você não prospecta. Outra coisa muito importante para você conseguir dobrar os seus lucros, né?
você tem que ter uma linha de atividades. O que é uma linha de atividades, Thiago? Você tem que ter um fluxo de trabalho do seu time de vendas, né? Por exemplo, o cliente ligou. Para mim entender de onde que esse cliente conheceu o TLV, de onde que esse cliente veio, veio de tal lugar. Pô, vamos colocar que ele veio desse canal de aquisição nosso. Ou prospecção, ou rede social, ou Google, ou indicação, por exemplo. Coloquei lá. Então você tem um termômetro de onde que os seus clientes mais chegam até você. Então começa por aí. Quando eu falo linha de atividades, começa por aí. Entender como esse cliente chegou na empresa, né? Vamos lá, entendi isso. Pô, entendi como é que esse cliente chegou. Beleza, agora eu tenho que orçar para ele. Pô, a partir do momento que eu recebi o projeto dele, qual que é o tempo que eu tenho para orçar? 2 dias, 3 dias, 4 dias? Pô, tem 4 dias para orçar. Beleza. Depois que eu mandei esse orçamento, eu tenho quantos dias para me fazer o follow-up? Bom, eu tenho 4 dias para me ligar para ele, para procurar saber se ele recebeu, se está tudo certo, como é que tá. Então eu tenho 4 dias para fazer o follow-up. Pô, depois que eu fiz o follow-up e ele ainda não me respondeu, aonde que eu vou colocar esse cliente? Pô, eu vou colocar esse cliente numa lista de e-mails minha que eu faço com os meus newsletters, do que a empresa está fazendo. Pô, você vai ligando os pontos e não perde o contato com esse cliente, né? Por isso que a linha de atividades é muito importante. Você tem que criar uma linha de atividades, né? E nisso, como é que você entende qual camada você está ali da negociação, que é o funil de vendas, né? O funil de vendas serve para quê? Para exatamente você entender aonde que você está, né? Quando a gente fala assim com os nossos clientes, com os nossos comerciais, nossos vendedores, assim, com esse cliente aqui, qual parte do funil você está? Né? Você já abriu, você só mandou o orçamento ou já abriu uma negociação? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é quando eu mando o orçamento, mandei o orçamento. O próximo passo do funil é o quê? É negociação, né? Todo mundo que compra negocia. Negocia prazo de pagamento, negocia prazo de entrega, negocia valores. Então, essa pessoa ela já está na fase de negociação. Então, quando ela já está na fase de negociação, essa pessoa, esse lead, esse cliente já é um cliente quente. Já é um cliente que está fechando. Se o cara está negociando, é porque ele já tá perto de fechar. Concorda comigo? Então, olha como é que você tem que estar com o sentimento, tem que estar ali com a linha de atividades, tem que estar ali com o funil de vendas muito bem alinhado com o que está acontecendo com cada prospecto seu, com cada cliente seu, com cada cliente que está na sua carteira ali, com cada orçamento que você fez. Por que eu falo que a gente precisa de pessoa dedicada a vendas? Ao tempo todo dedicada a vendas? Exatamente por isso, né? Você imagina uma pessoa que tem uma outra atividade, você acha que ela vai conseguir ter essa linha de atividades, esse raciocínio de acompanhar funil de vendas? Ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem outras atividades, ele tem que ficar vendo outras coisas, ele tem que fazer outras coisas, então acaba que ele vai dividir o tempo. E acaba quando você põe as pessoas para dividir o tempo com vendas, as pessoas elas não vendem. Por que elas não vendem, Thiago? Porque para vender você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina para vender, né? Você tem que ter aquela linha de raciocínio certinho. 4 dias para mandar orçamento, 3 dias para tentar para negociar, mais 4 dias para colocar ali no newsletter, mais tanto tempo para ligar de novo e entender o que aconteceu. Quando a gente fala de linha de atividades, na hora que você ligar para o seu cliente falar assim, eu já fechei com outra empresa, você buscar com esse cliente e entender por que ele fechou. Foi o quê? Foi prazo de entrega? Foi preço? Né? Foi condição de pagamento? Para que você tem que saber dessas informações? Até para você entender aonde você está perdendo o jogo. Né? Aonde que você está um pouco desalinhado para atender aquele cliente. Né? Por que você não conseguiu atender ele? Porque muitas vezes, no meu entendimento, na TLV, não é muito preço, é o prazo de entrega. A gente tem um prazo de entrega lá mínimo para entregar um projeto. Então, muitas vezes eu vejo que a gente não fechou aquele projeto porque o nosso prazo de entrega ele não dava para entregar. E aí, o que eu tenho que fazer como CEO, como gerente, né, dono, responsável pela empresa?
eu tenho que correr atrás de entender como eu posso fazer mais rápido, para mim não perder esse cliente em uma outra negociação, né? Então, olha para você ver como é que vendas tem que é um processo operacional, a pessoa tem que ter disciplina, e para ela ter disciplina em vendas, ela tem que estar em vendas, ela tem que estar só preocupada em vender. Isso é muito importante. Eu vejo que as empresas não têm essa preocupação. Então ela tem que estar responsável por vender, né? Por bater uma meta, né? E ela tem que ter preparação, né? Você tem que chegar que essa pessoa, por mais que ela seja uma vendedora de outro mercado, eu, por exemplo, não gosto de contratar vendedor do nosso mercado, eu gosto de contratar vendedor de outro mercado, ou um vendedor que está no meu mercado que eu já conheço, que eu já bati com ele de frente, que eu já conheço o cara mais, então aí eu contrato. Então você tem que preparar o cara, né? Você tem que dar know-how para ele, é o que eu acabei de falar. A pessoa tem que saber vender, entender do produto, né? Você tem que ter, ele tem que ter equipamentos na mão dele para ele conseguir trabalhar da forma certa, um CRM, né? Uma planilha de acompanhamento, um funil de vendas muito bem estruturado na frente dele para ele entender aonde que ele está no funil. Então tudo isso é muito importante, né? É muito importante. E aí entender o tipo de cliente que você quer atender para você dobrar seus lucros. Ah, Thiago, eu não dobro o lucro porque eu atendo, eu abro 300 OS no mês. Você acha que você vai conseguir dobrar o seu lucro atendendo, abrindo 600 OS por mês? Não vai, né? Como é que você faz para operacionalizar 600 OS por mês, né? É muito difícil. É muito difícil. Então, o que, que você tem que entender? Eu tenho que entender que eu preciso vender o cliente B2B. O que, que é o B2B? De empresa para empresa. Eu não posso ficar atendendo ali o B2C, que é a padaria do João. Eu tenho que ir no supermercado do Antônio, que o Antônio tem 10 supermercados. Então a chance de ser um cliente recorrente é maior, né? Como é que você quer dobrar os seus lucros se você não prospecta clientes grandes, serviços grandes, projetos grandes? Não tem jeito, não tem jeito, né? Você tem que ligar os pontos, você tem que fazer um plano de vendas. Para mim, assim, hoje eu vendo, estou dando um exemplo de 100 mil, gente, que é o que acontece com muitas empresas que entram na Mentoring Pro ali. Estão vendo ali seus 130, 150, 200 mil e quer dobrar os seus lucros. Como é que dobra os lucros? Primeiro, grandes clientes. Isso é fato. Você perder tempo com grandes clientes, né? Não perder tempo com 20, 30 OS que está te dando ali 20, 15 mil reais. Né? Você perder tempo com 3, 4 clientes que vai te dar cada um 50. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, ter pessoas dedicadas a vender. Né? As pessoas têm que estar dedicadas a vender e elas precisam de uma meta. Ó, chegou lá, igual hoje eu vou fazer uma reunião com o meu time. Chegou lá, sentou com o cara, virou para ele e falou assim: cara, hoje é dia 5 do mês, você tem que vender 250 mil reais. Abre sua planilha aí de orçamentos em aberto, orçamentos que não estão fechados, em prospecção. Abre, deixa eu ver. Pô, beleza, tem 1 milhão. O que você vai prospectar esse mês? O que tem de novo esse mês acontecendo? Ah, tem isso, tem isso, tem isso. Pô, então tem mais essa possibilidade, né? Ah, qual área do nível do funil que essas pessoas estão aqui? Ah, elas estão assim, Thiago. Pô, beleza, tem mais cliente quente, tem mais cliente negociando, né? E aí você vai ligando os pontos. Você vai ligando os pontos. Então tem muito orçamento feito, eu tenho bastante orçamento em negociação, eu tenho várias prospecções para entrar. Então, pelo que o que eu tenho na minha mão, eu consigo bater minha meta. Só que vai ter aquele vendedor que é assim, eu tenho que vender 250 mil, mas eu só tenho 25 mil orçado. Ah, quem que você vai prospectar esse mês? Não sei. O que você tem de negociação? Pouco. Esse cara vai vender 250 mil? Não. Esse cara não vai vender 250 mil. E aí você tem que pegar ele e falar, cara, vamos lá. Deixa eu ver os clientes que você está prospectando. Deixa eu ver os clientes que você está atendendo. Né? Pô, você está atendendo, por exemplo, o pet shop lá da tia Joana. Pô,
Por que você não atende o Pets? Por que você não atende a Cobase, que são pet shops maiores, né, que tem uma demanda maior e tudo? Pô, procura esses pet shops e aí o cara começa a prospectar grandes clientes, clientes com recorrência. Só enriquece na comunicação visual. Anota isso aí. Só enriquece na comunicação visual quem atende grandes clientes, grandes contas com compra recorrente. O que é uma compra recorrente? O cara compra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele compra o ano inteiro. O ano inteiro. Aí você consegue o quê? Você não fica com aquela venda assim da surpresa. Vende bem, aí tem que entregar, vende mal, aí vende bem, aí vende mal, aí vende bem, vende mal. Por quê? Porque você não tem clientes grandes. Aí um determinado mês você acerta uma obrinha grande, você vai lá e vende bem. Entendeu? Não, vende bem. Opa, agora eu tenho que entregar. Aí você esquece de vender para o mês que vem. Esquece de prospectar, esquece de fazer tudo. Aí você fica preocupado em entregar. Aí você vai lá e entrega. Aí o mês que você entregou, sua venda foi ó, lá para baixo. Aí chega no final do ano, você vira e fala assim: cara, eu não consigo comprar uma máquina, não consegui comprar um lote, não consegui contratar uma mentoria, não consegui melhorar isso, não consegui trocar uma máquina. Por que você não conseguiu? A pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui agora: por que você não conseguiu? Quem está aqui ao vivo e quem vai assistir depois. Começa a se questionar. Começa a se questionar. Você está fazendo o que tem que fazer para bater sua meta? Você tem uma meta? Sequer você tem uma meta? Se tem, você está fazendo tudo o que tem que ser feito para bater ela? Você está acompanhando ela diariamente? Você está treinando as pessoas que vendem aí na sua empresa? Você está melhorando a sua gestão? Você como dono? Gente, toda empresa é o espelho do dono. Vamos lá. Toda empresa é o espelho do dono. Se a sua empresa não está dobrando os lucros, se a sua empresa não está batendo as metas, a culpa é sua. É sua. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. O que eu posso fazer para mudar esse jogo? Ah, eu não sei, Thiago, o que eu posso fazer para mudar esse jogo. Cara, existem vários treinamentos hoje. Aqui na CV Experience nós temos a mentoria, que é a Mentory Pro. A mentoria que te ajuda você a dobrar lucro. Olha lá. E quando a empresa vende 500 mil em um mês, e aí o dono já manda os vendedores não venderem mais. Esse é o problema. Por que não vende mais? Né? Aí, nesse caso, se a empresa já está vendendo 500 mil e o dono fala para não vender mais, o problema aí já não está em vendas. Entendeu, Wellington? O problema já não está em vendas, o problema está em entregar. O problema está em entregar. Né? Que a gente passa por esse problema também. Né? O primeiro problema das empresas é o quê? É vender mais. Pô, dobrei meu lucro. Beleza, vamos falar de cada problema de cada vez. Dobrei meu lucro, dobrei. Pô, agora eu tenho que entregar. Né? Aí você tem que descer para a fábrica e fazer a gestão da fábrica. Por isso que a nossa mentoria, a Mentory Pro, ela faz tudo. Ela pega desde dali do mudança de mindset do dono da empresa e vai até o administrativo, RH e financeiro. Passa por todas as áreas. Por que passa por todas as áreas? Porque, gente, uma empresa é um bolo de problemas. Quanto menos gestão você tem, mais problema você tem. Quanto menos gestão você tem, mais problema você vai ter, tá? Então vamos lá. Cada hora você vai ter um problema. Uma hora o seu problema vai ser vender, e aí você resolveu vendas. Pô, dobrei meus lucros, comecei a entregar, tá tudo bem, vamos embora, toca o pau. Beleza. Tô vendendo. Pô, beleza. Tô apertado na fábrica, não tô conseguindo entregar. Você ajusta a máquina, pô, consegui entregar. Um gargalo muito forte hoje nas fábricas é chão de fábrica, né? Funcionário. Pô, não tô conseguindo entregar, não tô conseguindo contratar, não tô conseguindo fazer. Pô, ajustei a fábrica. Tô fabricando. Uma hora seu problema vai ser lá fora, instalação. Pô, tô arrumando a instalação, arrumei a instalação. Só que você vai ter micro problemas em todas as áreas o tempo inteiro. Né?
o tempo inteiro. Empresa é um negócio, é uma máquina de resolver problema dos outros, né? Porque geralmente os problemas não são seus, são dos seus clientes. Vou dar um exemplo. O cara construiu um shopping. Ele construiu o shopping inteiro. Falta 3 meses para ele inaugurar o shopping, aí que ele vai pensar na comunicação visual. Aí ele te entregou um problema que é dele na sua mão, da sua empresa, para você entregar para ele. Entendeu? Então, a partir do momento que você abraçou o problema é seu também. Entendeu? Então, na verdade, a gente resolve o problema dos outros. E a gente resolvendo o problema dos outros, a gente cria os nossos problemas. Né? Então, empresa é isso. Cada hora você vai ter um problema. Mas qual que é o problema mais importante de se resolver o mais rápido possível? É vendas. É vendas. Que vendas que vai te dar a possibilidade de você fazer tudo dentro da sua empresa. Isso que as pessoas não entendem direito. Elas entendem, mas elas não entendem isso com muita clareza. Cara, meu amigo, mas se eu vender o dobro eu não entrego. Cara, preocupe em vender primeiro. Vamos falar de um problema de cada vez. Porque se a gente for colocar todos os problemas na mesma bacia, nós não vamos conseguir resolver. Né? Então, o meu primeiro problema hoje é dobrar a venda. Né? O maior problema das empresas é vender mais. Porque se você vender mais, você vai contratar mais qualificado. Se você vender mais, você vai ter mais espaço. Se você vender mais, você vai ter mais gestão. Se você vender mais, você vai ter mais tecnologia, mais equipamentos. Então, uma vez que venda me dá isso tudo, venda é o mais importante. Correto? Correto. Pô, então entendi. Vendas é o mais importante. Então eu tenho que gastar um tempo muito grande ali em vendas com a minha empresa. Correto? Correto. Eu sozinho vou conseguir bater meta? Não. Eu tenho que ter um time comigo. Correto? Correto. Pô, e agora? Eu já tenho um time, eu já estou focado em 70%. O que eu tenho que fazer agora? Pô, agora eu tenho que ter um processo de vendas. Eu tenho que fazer aqui. O cliente chegou, de onde chegou, orçou, quanto tempo para orçar, orçou, negociou, pegou. Eu tenho que ter um funil. Beleza, tem um funil, tem um processo, estou treinando, estou prospectando. Cara, você vai dobrar seu lucro assim, ó. Assim, ó. É 2 botãozinhos que você tem que mexer para um lado e para o outro ali, ó. É igual você regular aquele som antigo, se a gente ficar mexendo a bolinha para um lado e para o outro para você achar rádio. Vender é a mesma coisa. Você vai chegando, regulando. Aí você regulou. Cara, pô, tô vendendo. Tem mentorado nosso que entrou na mentoria, gente, vendendo 200 mil, hoje está vendendo 700. 700 mil. E o problema do cara hoje não é mais vender. Ele achou os clientes, ele achou a forma certa de atender, está atendendo. O problema dele hoje não é vender mais, o problema dele hoje é entregar, é mão de obra qualificada, é investir em tecnologia. Encontrei com ele na feira, ele estava comprando um monte de máquina. Por quê? Porque ele precisou investir em tecnologia, porque ele já está tendo uma venda, ele mais que dobrou o seu lucro, e ele está tendo uma venda que ele precisa investir em tecnologia agora para conseguir entregar os projetos que ele está vendendo. Entendeu, turma? Então é exatamente isso. Se você não tiver um processo de vendas, né? Se você não tiver um processo operacional, se o seu time não tiver disciplina, se você não tiver as ferramentas corretas, infelizmente você não vai vender. Ó, o Vinícius da Versátil deu bom dia, entrou aí agora na live. Vinícius é um mentorado nosso que está voando lá na empresa dele, e o problema dele hoje não é mais vender, não está sendo tão vender, o problema dele hoje está sendo mais entregar, que é o que eu falei, que é a mão de obra, entendeu? Então a venda é muito importante, né? Venda é muito importante. Gente, isso aqui é live para a gente ficar 2, 3, 4, 5 horas falando sobre vendas, né? Explicando melhor o passo a passo, como é que faz um processo, como é que faz uma meta, como é que faz um mapa. Só que o Café com CV é só meia hora. Eu já estou aqui tomando meu café desde manhã. Vou preparar para a foto aqui, ó. E assim, espero que vocês tenham gostado. O Vinícius falou aí, exato. Entendeu? Então, cada hora dentro das empresas, você tem que entender que você vai ter um problema. Só que o seu maior problema, se você não está batendo suas metas, se você não está dobrando o lucro, o seu maior problema é vender.
Então foca em vender, né? E aí depois você pode ter certeza que na hora que você estiver vendendo bem, você vai ter outro problema grande que é entregar, entendeu? Então foca no primeiro, que é vender, que é o mais importante que eu falo, que a gente tem que gastar 70% do nosso tempo vendendo. Para quê? Para que a gente consiga, de fato, fazer o resto todo que eu falei que a gente com dinheiro a gente consegue fazer. Beleza, turma? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, manda um direct pra gente que a gente conversa, a gente bate um papo e vamos embora tocar o pau. Beleza? Ótima semana para todos. Aproveita aí agora que é segunda-feira hoje, faz uma reunião com seu time de vendas, né? Cria uma meta para esse mês de agosto. Nós entramos no segundo semestre. A gente sabe que esse segundo semestre é muito acelerado no nosso mercado de comunicação visual. Não perca venda. Não perca venda. Olha lá, ó. Arruma um problema vendendo muito, depois arruma uma solução para entregar. É isso aí. Então não perca vendas. Aproveita que está no início do mês, é um mês aquecido no nosso mercado, cai para dentro e vende. Você pode ter certeza, se você conseguir vender, dobrar seus lucros na sua empresa, e aí assim, né? Você cria um problema de dobrar agora e amanhã você tem que dobrar de novo, porque a partir do momento que você já aprendeu, você vendia 100, aprendeu a vender 200, você tem que aprender a vender 400, que depois você vai aprender a vender 600, que depois você vai vender 800, daqui a pouco você vai vender 1 milhão. E é assim que funciona. Beleza? Turma, ótima semana a todos, abraço, até mais.